irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial. É uma imensa alegria podermos celebrar o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A Páscoa, dia em que celebramos o dia da expiação, recordando como Jesus venceu as trevas, venceu a morte lá na cruz do Calvário. E após 3 dias ressurgiu dos mortos. Cristo esvaziou-se de toda a sua glória, humilhando-se a si mesmo em obediência até a morte e morte de cruz. E se a história das boas novas do Evangelho tivesse terminado em sua morte, talvez Jesus teria sido considerado um homem extraordinário, um grande líder, mas apenas um homem. Ou talvez ele teria sido considerado um louco. A crucificação de Cristo Jesus é um fato histórico, relatado por testemunhas oculares. Inclusive, essas testemunhas estavam vivas quando o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, foi escrito e foi publicado. De modo que elas podiam confirmar o que havia sido relatado no Evangelho. Ou se fosse mentira, poderiam ter contestado. Então, o fato que Jesus viveu, que Jesus foi crucificado, é um fato histórico, mas o fato de crermos que Ele morreu pelos nossos pecados, isso é um ato de fé. Vocês creem nisso? Amém, aleluia. Entretanto, se Jesus, tendo morrido, não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. É por isso que é tão importante lembrarmos, pregarmos e anunciarmos a ressurreição de Cristo Jesus. Devemos lembrar uns aos outros deste fato glorioso. Inclusive, a Páscoa é a comemoração mais importante do calendário cristão. Devemos pregar aos nossos filhos repetidas vezes. Como faz, por exemplo, a Coca-Cola. Todo mundo conhece a marca. Mas ele investe milhões e milhões em divulgação, mesmo todos conhecendo. Eles fazem isso para que as novas gerações conheçam e internalizem a marca. Para que quando estiverem com sede, quiserem se sentir bem, vão lá tomar Coca-Cola. A gente tem que pregar aos nossos filhos como os judeus fazem. O seu povo e essa cultura foi preservado por milhares e milhares de anos. Mesmo os povos tentando acabar com os judeus.
mas o povo e a cultura é preservada porque isso é passado de geração em geração. 但是他们的民族和这个文化，他们是传承了很多历代。 Por isso é tão importante comemorarmos essa data em família. 所以说，在家庭中庆祝这个日情是非常重要的。 Né? As crianças vieram anunciando que Jesus ressuscitou. 那我们的孩子们来这边来讲说耶稣复活了。 Eu acho que a ideia era elas gritarem, né? Com a alegria, Jesus ressuscitou! 那我们原本是想说孩子们来，然后用高声的呼喊说耶稣复活了。 Mas as nossas crianças são muito tímidas. 但是我们的孩子非常的害羞。 Mas pensando, eu acho que pelo relato da ressurreição de Jesus, foi mais tímido mesmo. 但是我们看到耶稣的复活的这个过程是有点内敛，有点害羞的。 Então até que foi bíblico, de certo modo. 这是有点像那个圣经上面所讲述。 Nós devemos anunciar a todas as pessoas que Cristo Jesus ressuscitou. 我们应该向所有的人宣告耶稣基督已经复 A 活。 todos os povos, a todas as famílias. 向所有的民族宣告，向所有的家庭宣告。 Esta manhã eu gostaria de trazer atenção a alguns dos aspectos do relato da ressurreição de Cristo Jesus. 那今天早上，我想要提醒大家注意马可福音中所描述的耶稣基督复活这些方面。 E esse relato descrito no Evangelho de Marcos. 在马可福音中，他有阐述到这部分。 Jesus não possuía somente discípulos homens, mas também tinha discípulas. 那耶稣不仅有男性的门徒，而且里面还有一些女性。 Naquela época não era comum ter discípulas em contexto judaico, especialmente. 在当时犹太的背景下，有女性的门徒并不常见。 Entretanto, as mulheres faziam parte importante do ministério de Jesus, inclusive até contribuindo com o sustento do seu ministério. 但是妇女们在耶稣的事工中扮演了一个非常重要的角色，甚至在维持他的事工中做出了奉献。 E aqui podemos observar como o ministério de Jesus era de fato para todas as pessoas. 那我们看到在耶稣的他的一些事工当中，那所有的人都是站得非常重要。 Não tinha nenhuma acepção. 没有例外。 A gente vê adultos de todas as posições sociais, pecadores, né, os chamados pecadores, as crianças, as mulheres, pessoas não judias que buscavam a Jesus, eram acolhidas pelo nosso Senhor. 我们不管他在我们可以看到的是，不管是成年人或者是小孩、罪人，我们都可以看到，就是说，在耶稣的事工当中，他们都有做一些贡献。 As mulheres citadas por Marcos tinham acompanhado Jesus até a sua crucificação, sendo elas Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. 那在玛利亚这边的话，她也是所有的在门徒当中，耶稣在最弱的时候离开了他。 E quando todos os discípulos, exceto João, abandonaram a Jesus no momento em que ele mais estava vulnerável, essas mulheres corajosamente acompanharam Jesus até a sua morte. 在所有的门徒当中除了约翰，在耶稣最脆弱的时候离开了他。 Elas também viram o local onde Jesus havia sido sepultado, de modo que sabiam para onde voltar para ungir, para embalsamar o corpo de Jesus. 那这些女人们勇敢地陪伴着耶稣走向死亡，他们也看到了耶稣埋葬的地点，所以他们知道要回到哪里去给耶稣的身体火化。 Ainda nos dias de hoje, as mulheres cumprem um papel fundamental no ministério. 在今天许多的时候，女性仍然在事工中扮演着至关重要的角色。 Discípulas fiéis que edificam seus lares, abençoam as pessoas com posturas de servas e oração incessante. 他们是忠实的门徒建立他们的家庭，以仆人的姿态不断地祷告来祝福人们。 E essas mulheres corajosas, após se prepararem para embalsamar o corpo de Jesus, elas se aproximaram do sepulcro todas preocupadas com como elas iriam remover a pedra. 他们在为耶稣的身体进行防腐的动作的时候，他们前来的时候是担心那个封住墓穴的巨大的石头，他们要怎么去移除这个巨大的石头？ Porque tinha uma pedra muito grande que selava a entrada do sepulcro. 因为这个石头是在墓穴前面挡住，是一个非常巨大的石头。
Mas quando elas se aproximam, tem uma grande surpresa. 然而他们在靠近墓穴的时候，非常有一个惊人的发现， A pedra havia sido removida. 墓穴的石头已经被移走了。 Aqui gostaria de fazer uma pausa para uma reflexão. 这时候我想在这边暂停一下，进行一下我们的这一段的反思。 Há momentos em que nos dedicamos, nos preparamos para realizar uma ação pelo Senhor. 有时候我们会投入自己，做好准备去执行一个行动。 Essas mulheres foram extraordinárias, 这些女人们是非凡， foram corajosas, 她们是勇敢的， eram dedicadas, devotas, 她们是敬业的，她们是虔诚的。 acompanhando Jesus até a sua morte, enquanto quase todos fugiram. 她们一直陪伴着耶稣，直到他的死亡。 Elas se preocuparam, 她们感到忧心忡忡。 e a morte de Jesus na cruz 耶稣在十字架上的死亡， representava a morte dos sonhos para os discípulos. 对门徒来说是象征着梦想的死亡， Era a morte da esperança. 是希望的消失。 E nesse momento de desesperança, elas acompanharam Jesus até o sepultamento. 在这个绝望的时刻，妇人们陪伴着耶稣直到葬。 Ou seja, elas foram persistentes naquilo que elas faziam. 他们就是非常的虔诚，一直到陪伴着耶稣的死。 Inclusive, depois voltaram com o intuito de ungir o corpo do Mestre Jesus. 然后他们回来的目的是要给耶稣来做抹膏的动作。 Nesse momento, os 11 discípulos, eles estavam escondidos com medo. 那时候所有的门徒他们是躲藏起来，因为他们是非常的害怕。 E assim que encerrou o sábado, elas compraram especiarias aromáticas 在安息日结束之后，那些妇人们买了一些香料， e cedo de madrugada, ao nascer do sol, já se dirigiram ao sepulcro, dedicadas e devotas. 那在清晨的时候，太阳刚刚升起来的时候，他们就去了墓穴。 E aqui é que eu gostaria de fazer essa reflexão, porque há momentos em que nos preparamos como elas se prepararam. 有时候这就是我来跟大家一起做一个思想，就是有时候我们也像他们一样，我们准备。 Planejamos, fazemos ações de coragem, nos dedicamos. 我们计划，我们勇敢的行动。 Isso tudo é muito precioso. 这些所有的都是非常宝贵的。 Porém, pode chegar um momento em que necessitaremos redirecionar as nossas ações. 然而，可能有些时候，我们可能需要重新调整我们行动的方向。 E eu sei que isso pode ser muito frustrante para as pessoas que estão servindo. 有时候这个时候对我们来讲是一个非常让我们非常动人。 Servindo na igreja, 在我们在做教会的服事的时候， eu tenho visto muitas pessoas dedicadas e corajosas e devotas que muitas vezes se frustraram porque não dava de acordo com o que tinha planejado. 有很多我们的同工在教会的侍奉的时候遇到非常大的挫折，因为很多的时候遇到跟我们计划的时候的方向是不一样的。 E eu vejo muitas pessoas que ficaram frustradas porque não eram reconhecidas ou não davam o fruto esperado. 很多时候，因为我们在做事工的时候，我们非常的沮丧，是因为我们跟我们所做的计划不一样，然后我们没有得到我们想要计划得到的东西。 E o que eu quero dizer é que nada disso foi em vão. 但是我想要跟你们分享的是这一切都不会是无有的。 Mas às vezes precisamos redirecionar o nosso foco, a nossa direção ministerial. 有时候我们需要调整我们行动的方向。 E às vezes a gente precisa redirecionar porque o que a gente tinha preparado, se dedicado, não precisa mais ser feito. 有时候我们在做调整的时候虽然说有些时候不在我们计划当中。 Ou porque podemos fazer de uma nova maneira. 有时候可能我们需要做一个新的方式。 Certa ocasião, há anos atrás, 在很多年前的时候， um casal de presbíteros preparou um banquete para receber as pessoas por pequeno grupo. 有一对长老的夫妇，他们在家中准备了很多丰盛的晚餐来接待要做一个小组的聚餐。
Era uma mesa farta. 桌上摆满了很多的美食， É como se fosse a nossa mesa de banquete 就像我们 da nossa igreja. 一样。 A irmã tinha se dedicado horas para preparar a janta, do bom e do melhor, com os melhores ingredientes, ingredientes importados. 这个姐妹的时候，她花了很多的小时花数个小时来准备这些优质的晚餐，用了优质的食材，然后精心的烹调。 Mas na hora da janta, ninguém apareceu. 但是在小组聚餐的时间的时候没有人出现。 Era um pequeno grupo com 3, 4 casais, mais ou menos. 这小组的聚会通常都是有3到4对的夫妇会来参加， Mas ninguém apareceu. 但是没有人来。 E por coincidência, né? Eles não combinaram, mas ninguém acabou não aparecendo e eles não avisaram. Avisaram em cima da hora que não iam chegar. 但是很糟糕的时候，他们就是他们临时通知说他们没有办法来， E tava aquele banquete na mesa. 但是餐桌上已经摆好了这个美好的这个宴席。 O casal não poderia comer aquilo lá, porque era muita comida. 这对夫妇他们没有办法吃所有的食物，因为是他们准备了很多。 O que vocês fariam num momento desses? 在这个时刻，你们会怎么做呢？ É frustrante, né? 非常令人沮丧。 Sabe como eles resolveram? 你知道他们是怎么解决的吗？ Eles chamaram os pastores para jantar. 他们邀请了牧师来共进晚餐。 Então, infelizmente, toda a equipe pastoral foi convocada a jantar. 所以说牧养的团队被召集来吃饭。 E eu fui junto, né? 所以说那个牧师怎么样，就被邀请去。 Nossa, que sacrifício comer toda aquela comida. 所以说牧师好牺牲吃完了这整个宴席。 Mas brincadeiras à parte, 开玩笑的。 o casal tinha preparado o banquete para receber o pequeno grupo. 但这对夫妇原本是为了要来接待这些小组的成员的聚餐来做准备。 E no final acabaram convidando os pastores da igreja. 但最后却是来邀请了牧师来祝福这个时刻。 Então foi o dia de tirar a barriga da miséria. 所以那天牧师吃的非常多。 Mas também foi o momento dos pastores abençoarem o casal, consolarem, encorajarem e orar por eles. 那最后变成是牧师来祝福这个时刻，并且通过牧师的交流、鼓励为他们来这个小组来做祈祷，来祝福这对夫妇。 E até mesmo orar pelo pequeno grupo. 甚至来为了这个小组来祷告。 Então, provavelmente era o que eles precisavam naquele momento. 这个是他们当下所需要的这个祝福。 E futuramente aquele pequeno grupo prosperou e deu muitos frutos ao Senhor. 甚至在那个之后，那个小组这个小组都蒸蒸日上，给主带来了许多果实。 E até os dias de hoje, os casais que participavam naquele pequeno grupo são fiéis ao Senhor. 甚至在这个之后这个对夫妇是非常敬畏虔诚在主。 No caso de Maria Madalena, Salomé e Maria, elas foram com as melhores das intenções. 对于玛利亚、马德莲娜还有撒拉妹还有玛利亚来说，他们初衷是最好的。 Entretanto, não era mais necessário, 然而这些是不再需要的， porque simplesmente Jesus não estava mais morto. 因为耶稣已经不再死亡了。 Eu sei que quem está na igreja ouve isso todos os anos. Você está 60, 70 anos na igreja, você ouve 70 anos que Jesus ressuscitou. 虽然说我们在教会里面可能有很多年，每年都在听这个讯息，甚至50年、60年，甚至70年，我在教会里面每年都听这个讯息。 Mas imagina a situação dessas mulheres. Como elas iam imaginar isso? 但是你们想想这些妇人们他们当下在这个情况下，他们是怎么想的？ Elas foram embalsamar Jesus, mas ele não estava mais morto. 他们原本是要去给耶稣抹膏的，但是耶稣已经不再死亡了，他不在那里。 Entretanto, olha que grande bênção. Elas foram as primeiras testemunhas de Cristo Jesus ressurreto. 看他们都受到多么大的祝福，因为他们成为
receberam a notícia antes mesmo que os 11 discípulos mais próximos de Jesus. 他们甚至就早于那些耶稣最亲近的11个门徒， Que grande privilégio. 是多么巨大的荣幸。 Quando tivermos que redirecionar o nosso ministério, o foco dos nossos esforços, olhem para o que Deus está fazendo. 当我们要重新思考我们要做的方向的时候，我们要想一下说主的要给我们的方向是什么。 Certamente seremos abençoados. 当我们思想这个时候，我们是会受到祝福的。 Mas pode ser que a surpresa seja tão grande que a gente fique até com medo. 有时候我们受到的这个惊喜这个突然转变的这些计划我们是没有办法很快的接受。 Porque o agir de Deus é extraordinário. 但是我们要知道神他的回应，神的响应是非凡的。 Eu uso essa palavra porque eu não sabia como descrever isso. 有的时候我们这些我们不知道要怎么用阐述的方式去讲这个。 O que elas testemunharam foi extraordinário. 这个神的作为是何等的奇妙， Foi estupendo. 是非凡的， Magnífico. 是令人惊叹的， Magnífico. 是令人惊叹的， Inenarrável. 是没有用言语去描述的， Faltam palavras para descrever. 没有办法用任何的言语或字句来阐述这件事情。 E isso provoca tremor e êxtase. 这个就会引起我们的一些赞美跟主神的一些感觉。 No versículo 8 fala que elas ficaram tremendo e assustadas, né, após o anúncio do anjo. 因为在第8节这边写说他们又发抖又惊喜。 E a gente pode entender isso como uma profunda reverência, né, que é o que significa tremor, e também êxtase. 这个也引起了他们的敬畏和他们的战栗，就是有一些敬畏的意思。 É um sentimento profundo. 他们很深深的感受到这个感觉。 Elas viram em primeira mão que Cristo ressuscitara. 他们第一手见证了基督的复活。 Algo que Jesus já havia anunciando. 因为在基督之前就已经在讲述。 E mesmo anunciando, as pessoas não esperavam que Jesus ressuscitasse dos mortos. 就算讲了，他们也无法去了解到说他会死而复活。 E glória a Deus pela ressurreição de Cristo Jesus. 感谢神，因为耶稣他复活。 Pois se Cristo não tivesse ressuscitado, seria inútil a nossa pregação, também como seria inútil a nossa fé. 如果基督没有复活，我们的传道将是污染的，那我们的信仰。 Seremos coitados, os mais dignos de compaixão, nas palavras de Paulo. 我们将是最悲惨的，最值得怜悯的。 Em 1 Coríntios 15, 20, diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. 在哥林多前书15章20节这样讲说，但基督已经从死里复活，成为睡了之人出手。 E o que tem a ver a ressurreição de Cristo Jesus conosco? 那这个跟耶稣基督复活有什么关系呢？ No versículo 22 diz assim: 在22节这边讲到， Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aleluia. 在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。 Sim, todos que estão em Cristo Jesus, que o receberam como Senhor e como Salvador, têm a esperança da vida eterna. 是的，因为我们有接受主复活的时候，因为我们有永生的盼望。 É por isso que nós cremos. 就是因为这样，所以我们才 Essa é a razão da nossa fé. 这个是我们信仰的根基。 É isso que faz Jesus tão extraordinário, é isso que mostra para nós como Jesus ele é Deus. 就是因为这样子，我们来确信，就说其实耶稣他就是神。 Ele morreu como homem, ele sofreu como homem, mas ele ressuscitou, nos mostrando o poder divino. 他像人一样受苦，他像人一样死，但是他复活了。
1 Pedro 1, 3 a 5 diz assim: 在彼得前书第1章3到5节这样讲。 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelado no último tempo. 在彼得前书第1章3到5节这样讲：愿颂赞归于我主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不朽坏、不玷污、不衰残，为你们存留在天上的基业。你们因信蒙神的能力保守的人，必能得着所预备到末世要显现的救恩。 Amém. Temos a esperança na salvação. 我们有救恩的盼望， Por isso podemos suportar tribulações. 因此我们可以忍受各种试探， Por isso podemos nos submeter à obediência em Cristo Jesus. 因此我们可以顺服基督耶稣， E por isso somos chamados à santidade. 所以我们被呼召至圣洁。 E foi o que os discípulos enfrentaram: tribulação, perseguição e morte. 这个就是门徒所受到的他们是受到迫害，然后受到苦难。 E eu creio que esse seja um dos maiores testemunhos da ressurreição de Cristo Jesus. 这个就是我们对主做最大的见证，因为主耶稣基督复活。 Vale a pena lembrar que Jesus não foi o único a ser crucificado. 我们要想着说耶稣他不是第一个被钉十字架的人， Não foi só Jesus e os dois ladrões. 也不是因为也不只有耶稣，或者是说他两边的一些罪犯。 Na época do Império Romano, centenas e centenas, milhares e milhares, dezenas de milhares talvez, de pessoas foram crucificadas. 在那个年代是有非常非常多的罪人是被钉十字架， E eram tratadas como indigentes, porque eram criminosos. 他们被认为是他们是所有是有犯罪的。 E o fato de ainda falarmos desse homem que foi crucificado há cerca de 2000 anos atrás, hoje, isso é extraordinário. 在这个2000年的时候被钉十字架上，他们是被定为有罪的。 E pessoas comuns, como pescadores, como ex-coletores de impostos e assim por diante, darem sua vida para anunciar a ressurreição de Cristo Jesus, isso também é extraordinário. 但是在那个年代不管是捕鱼的或者是收税的，他们都讲述说耶稣复活了，这个是一个非常奇妙的一个作为。 Humanamente falando, o que eles receberam anunciando esse evangelho foi tribulação, perseguição e morte. 当他们在讲述这个复活的事情的时候，他们是会被受到破坏，被受苦难。 Exceto por João, os outros discípulos foram martirizados, segundo a tradição. 除了在约翰讲的部分的话，这是另外。 E eu creio que eles puderam fazer isso porque Cristo Jesus ressuscitou. 我今天所要讲述的是，最主要的是耶稣他复活。 E porque receberam o Espírito Santo conforme a promessa de Cristo Jesus. 因为他受到圣灵的感动，然后来复活。 E essa é a razão da nossa fé. 这是我们信仰的根基。 Agora, concluindo, eu gostaria de destacar dar atenção a só mais um ponto. 在这个时候，我要专注于今天讲到的一个重点。 E dizer que o Senhor, Ele lembra de nós. 主记得我们。 Qual o contexto disso, né? Que o Senhor lembra de nós? 这样我们怎么来讲说主记得我们？ No versículo 6, não, desculpa, versículo 7. 在第7章，在第7节的时候， Depois de falar no versículo 6, né, que Jesus citou, no versículo 7 ele cita o seguinte: 除了第6章讲述之外，他第7节这里有讲到。 Vão e digam aos discípulos dele, de Cristo Jesus, e a Pedro. 你们可以去告诉他们的门徒和彼得。 É interessante que, que o anjo
não fala só, vão e anunciem aos discípulos. 在这个时候，天使向妇女们所下的指令之中，不只有是说向门徒们讲， Mas ele faz questão de mencionar a Pedro, e o evangelista Marcos, ele escreve isso. 在马可里面这边特别还强调了，在其他福音书中没有提到的一点，就是天使提到了彼得。 Ora, Pedro havia negado Jesus. 彼得他否认了耶稣， Não só uma, nem duas, mas 3 vezes. 不止一次，也不止2次，而是3次。 Não só isso, mas ele havia jurado e amaldiçoado quando ele negou a Jesus. 而且他还发过誓，诅咒自己否认耶稣。 Isso que Jesus já tinha avisado Pedro. 这时候耶稣也警告过彼得， Mas Pedro falha miseravelmente. 但是最后彼得最终还是失败了。 O relato de Lucas 21:61 nos mostra que Jesus olha diretamente para Pedro nesse momento. 在路加福音21章61节的时候，在描述显示说，耶稣当时直接看着他。 Eu não sei se Pedro bateu o olho com Jesus bem nessa hora. 我不禁的在思考在耶稣在那一个时候对着彼得的眼神会是什么？ E uma curiosidade que eu tenho, está na minha lista de perguntas quando for na eternidade, 当我在准备的时候，我的脑海里面有一个疑问， foi qual seria o olhar de Jesus para Pedro nessa hora? 就在那个时候耶稣对彼得的眼神会是什么样的眼神？ Jesus, ele estava sendo acusado falsamente, num julgamento completamente ilegal no Sinédrio. 耶稣他就是知道说他是会被背叛， Sofrendo, 他是会受迫害。 e quando ele mais precisaria dos seus amigos próximos, Pedro está lá presente, mas ele está negando Jesus. 当耶稣在最需要的时候，但是他居然是会被彼得所否认。 Qual seria o olhar? Raiva, decepção, 那这个眼神会是什么？会是愤怒，会是失望， desaprovação, tristeza? 会是不认同，还是会是悲伤？ Eu não sei qual a opinião de vocês, 我不知道你们的意见是什么， mas o meu chute, né, a minha opinião, 但是以我的看法来说， eu acho que Jesus olhou com compaixão. 我认为可能是一种怜悯的眼神。 Sabe, irmãos, eu me identifico com Pedro, 那有时候我认为说我有点像彼得一样， que fez a decisão anunciando corajosamente, falou: Eu nunca te abandonarei, Jesus. 有时候我会想说我跟彼得一样，我会很虔诚的说我永远不会离你而去， Falando que ia seguir até o final. 我会跟随你的脚步到最后。 Mas na hora do aperto, 但是在重要的时刻的时候， acabou negando a Jesus. 我会来背叛你。 E eu não sei como você se sente em um momento de pecado. 不知道你们在犯罪的时候是什么样的感觉？ Talvez você até sinta Deus olhando para você com um olhar de ira e desaprovação. 我们可能会感觉到神以愤怒、不认同的眼光看着你。 Mas eu penso, eu creio que Ele nos olha com compaixão. 但是我相信他会以怜悯的眼光看着你。 É muito significativo hoje dizer aos discípulos e a Pedro, 在天使说门徒和彼得是非常有意义的。 dizendo que o Senhor iria ao encontro deles. 天使告诉他们的主会与他们相会， Parece que está querendo dizer, Pedro, não desanima. 他是会跟彼得讲说彼得不要失望， Ainda tem chance para você. 你还是有机会的， Ainda tem esperança para você. 你还是有机会的。 O Senhor nos olha com compaixão. 主会以怜悯的眼光看着我们。 Inclusive, a paixão de Cristo, a Páscoa, é uma demonstração da sua compaixão. 事实上，基督的受难是他慈悲的展示， Revelação do seu imensurável amor e justiça. 是他无限的爱和公义的显示。 Então, eu gostaria de convidar os irmãos a orarmos. 这时候，我邀请弟兄姐妹们一同祷告。 Eu gostaria de sugerir 3 temas, você pode escolher um e orar. 那我会提出3点，让大家呢可以自由来选择来。 A equipe de louvor pode vir à frente.
eu gostaria que a gente orasse para que possamos compreender a ação de Deus em nós e em nosso meio. 能够求第一点是求主赐我们能够明白神在我们和我们中间的作为， Para que a gente possa reconfigurar todo o nosso planejamento, nossos esforços, para estar com o que Deus está fazendo. 让我们能够了解神在我们中间的作为，让我们能够明白他的旨意。 Para que possamos ser cativados com temor e tremor perante a ação extraordinária de Deus, sua glória e majestade. 能够使我们在神的非凡行动中，他的荣耀威严面前心存敬畏和赞美。 E por último, para que a gente possa confessar os nossos pecados ao Senhor. 那最后也求主能够让我们能够认罪悔改。 E se por acaso tem alguém aqui que ainda não convidou Jesus como Senhor e Salvador, eu quero convidar você a fazer isso agora mesmo. 如果还没有这样做的话，还没承认耶稣基督作为我们的主， Uma oração simples, eu entrego minha vida a Ti, perdoa os meus pecados. 做一个非常简单的祷告，来求主能够来赦免我们的罪， Eu recebo como meu Senhor e Salvador. 来接受我们的主，来做我们的救主， É uma oração simples que demonstra a sua fé. 来向主来显示说这是我们的祷告。 Oremos. Pai querido, obrigado, porque Deus é muito maior do que podemos compreender, do que podemos imaginar ou esperar. Que nós possamos conhecê-lo cada vez mais e mais profundamente. Que possamos ver a sua ação poderosa nas nossas vidas. Mesmo na simplicidade, mesmo na quietude, como foi a quietude de domingo de manhã da ressurreição. Mas que nós possamos ver a sua ação extraordinária, magnífica, gloriosa. Nos dá a sensibilidade à ação do Espírito Santo. E um coração obediente à Tua palavra. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nos purifique de todo mal. E que nos encha do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por aqueles que entregam suas vidas a Ti hoje. Abençoa-os com convicção da salvação. Convicção da morte de Cristo Jesus pelos nossos pecados. Convicção de Cristo Jesus da ressurreição. E assim possa crescer como filho ou filha de Deus. Obrigado, Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.